Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com a presença do governador Germano Rigoto. Retorna ao programa o nosso desembargador Rui Armando Gessinger. Boa volta. Obrigado. A nossa musa do programa, Ana Ortiz, deputada Ana Ortiz. O nosso Muso. Bolsonaro, Muso do programa. Bolsonaro dos Pampas. Luiz Pereira Lima, nosso médico. Tu acha que eu estou com 10% dos votos? Musa é o Braulio. Pode Sem chegar até propaganda, mais, né? sem propaganda. Nesse momento. E o doutor Nestor Rain. Aliás, tem jogo. Se você sair daqui, vai para o jogo. Bom. Brasil e Grêmio. Exatamente. E eu já vou para o evento do Sebrae. Dos prefeitos empreendedores. Importante. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Meu conselho. CREA-RS, em foco. Uma das principais metas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia neste ano é a da implementação da Programação de Atualização Profissional, PAP, que irá contribuir para a capacitação dos profissionais para o mercado de trabalho. Serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento técnico em todo o nosso estado, contando com o apoio das entidades de classe. Veja mais em www.crea-rs.org.br, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Mas vamos também à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do nosso Rio Grande do Sul. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Uma empresa londrina criou um painel solar flexível como um tapete. O gerador fotovoltaico de alta potência chama atenção por sua flexibilidade e facilidade no transporte. O equipamento pode ser enrolado e é facilmente rebocado por um veículo com tração nas 4 rodas. Ao ser conectado à traseira do carro, o painel solar é puxado como um carretel e estendido no solo em questão de minutos. O produto é ideal para grandes áreas planas, tais como campos ou bases militares. Também tem o potencial de fornecer energia instantaneamente para áreas atingidas por catástrofes naturais. CAU-RS, Arquitetura e Urbanismo, muito além do que se vê. Lembrando que chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular, dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar qualquer transferência e várias outras operações financeiras que você desejar. Acesse unicred.com.br, Unicred Mobile, e baixe já o seu. Está disponível para iOS e para Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred da sua região. Unicred, mais valor para você. E chegou o grande momento da nossa viagem, viu, Ana Ortiz? Ao Rio de Janeiro, ao Copacabana Palace. Ué, me olhando todos por quê? A nossa viagem aqui no programa via Vinícola Laurenti para este excelente comercial da nossa Vinícola Laurenti. Santé. Santé. Champagne français. C'est brésilien. Laurenti. Vinhedos do Brasil. Aprecie com moderação. A Vinícola Laurenti está recebendo para visitações, degustações, hospedagens, almoços, jantares, recasamentos, bodas de qualquer natureza e agora também para aqueles maridos que perdem a aliança
e podem, lá na Vinícola Laurenti, receber a nova aliança. É uma recomendação que eu faço a tantos quantos maridos perderam a aliança. Só 2 aqui com aliança. Eu não. O governador Germano Rigoto, o Rui Armando e a deputada. Vai perder a aliança, vai lá, 9802-5395, e faz brinde, obviamente, com a Laurenti. Mas o Jovair, como é o sobrenome? Arantes. Do PTB, Arantes, apresentou hoje a sua relatoria. Ele não tocou nas pedaladas de 2014, que era o motivo da denúncia. Ele tocou em 2015 e não tocou em 2014. E ele falou, inclusive, que foi um crime grave o fato do financiamento da safra. O que foi o financiamento da safra em 2015? Não, dinheiro do Banco do Brasil. Os governos... Em 2015, mas não estava nem no processo. Os governos municipais, estaduais... Ele isentou 2014 e foi para 2015. Federais passam por problemas econômicos. Então, todos os governadores, presidentes da República, eles fazem remanejamento de verbas. Não é diferente em relação à safra agrícola, porque a agricultura trabalha com custos de financiamento menores do que aqueles praticados pelo mercado para incentivar a agricultura. E ele alega que esse provisionamento para a agricultura nesses moldes seria uma irregularidade. Mas ninguém falou nisso, foi uma grande novidade. Eu estou ocupando o mas acho que é deliberado ele não falar das pedaladas de 2014 e falar de 2015 por razão técnica. Claro, por razão técnica. Em 2014 ela não poderia estar sendo submetida ao impeachment. Eles perceberam o erro e mudaram. Não, mas ele não mudou, ele não percebeu o erro. Eu acho que ele teve só o cuidado de colocar, porque pedaladas fiscais aconteceram em 2014, aconteceram em 2015. Essa questão, por exemplo... Aconteceu em 2014, aconteceu em 2013, 2012, 2011, 2012. Por isso que, na verdade, as pedaladas fiscais, no meu modo de ver, não deveria ser a razão para o impeachment. Ontem eu vi uma do governador aqui, do desembargador, que o senhor fez também financiamento no Banrisul para funcionário. É pedalada fiscal. É pedalada fiscal. Com certeza, é pedalada fiscal. Então, o que acontece? Se, por exemplo, for a pedalada fiscal a razão do impeachment... Não, isso não tenha dúvida que tem impeachment aí atingindo governadores de vários estados da federação, mas muitos estados. Agora, eu acredito que a presidente Dilma está sendo julgada não pelas pedaladas fiscais, não pela utilização dos bancos, porque esses recursos do Plano Safra... É dinheiro que foi retirado de uma instituição financeira e não foi devolvido como deveria ter sido devolvido e ficou como empréstimo para o governo, coisa que um banco não pode emprestar para o governo federal, para o seu controlador, como o Banrisul não pode emprestar para o Estado. Então, já pôde, né? No passado. Pôde no passado. Depois do ProER e do ProESA não pôde mais. Mas o que ocorre? O que está sendo julgado a presidente Dilma é o conjunto da obra. É todos os problemas que aconteceram durante o seu primeiro e segundo mandato. É isso que está levando a esse processo de impeachment. Não são as pedaladas fiscais. Eu já quero botar lenha na fogueira. Eu acho que está ocorrendo porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e porque o PMDB quer o poder. Eu acho que é por isso. Não, mas isso foi antes do... Antes do PMDB, o povo não quer mais a presidente Dilma no comando. Não acho que a gente falar em... Não está acontecendo o processo de impeachment, não tem nada a ver com o povo. O processo de impeachment está acontecendo porque o PMDB e o Eduardo Cunha, num processo de vingança, que é verdadeiro, aprovou e está acontecendo, infelizmente, Paulo, se não pela sede de poder. Mas os autores do impeachment não tem nada a ver com o PMDB. Só para te dizer, o Eduardo Cunha, se não foi não está acontecendo, ele que aprovou. Paulo, se não fosse o Eduardo Cunha o presidente, esse processo de impeachment estaria andando. E talvez apresentado pela OAB. Com muito mais força, porque um processo de impeachment conduzido pelo Eduardo Cunha, pelo amor de Deus, mas teria muito mais força e teria um processo de impeachment se não fosse o Eduardo Cunha o presidente. Mas não esse que está aí. Não esse que está aí da OAB, eu até acredito. Segundo, a questão da presidência do PMDB tem toda a razão. O PMDB, em algum momento, tanto que estão inviabilizando a possibilidade do Michel Temer ser presidente da República com a saída da presidente Dilma. Eu acho que vai acontecer de sair a presidente Dilma e sair o vice-presidente Michel Temer, através de uma renúncia, através de uma... Porque eu não vejo que o Temer
depois de tudo, da condução equivocada que foi dada nesse processo, ele vai ter condições de governabilidade. Tem uma presidente que não tem condições mais de governar, está claro, ela perdeu sustentação política, ela não tem força mais para recuperar isso. E tu tem o vice-presidente que, pela condução equivocada que tu está dizendo aí, também perdeu a condição de assumir e fazer as mudanças que o país precisa. Eu não tenho... E não é a eleição geral, porque os deputados e senadores não vão aceitar renunciar a seus cargos. Sem retirar a ânsia do PMDB, se não fosse o PMDB, a OAB teria apresentado o impeachment, como apresentou, assinado pelo Lavenera Machado, com a ABI, com Barbosa Lima Sobrinho, em 92. A OAB apresentou e ali foi impulso, e foi aquela apresentação daquele impeachment é que culminou com a votação. Então imagino que a Leni Ortiz tem razão. Não dependeu do PMDB. Seria apresentado de qualquer maneira. De qualquer jeito. Este que está aí foi aceito pelo presidente da Câmara, só ele poderia aceitar. Mas se o presidente Mas se fosse da OAB, todos que ele tinha naquele momento em mãos para ele parecer mais consistente. Não, mas se ele apresentasse da OAB, ele funcionaria igual. Tinha o Hélio Bicudo entre os juristas, entre aspas. Porque essa menina, me desculpe, ela não tem nada de jurista. Olha aqui, ó, Paulo. Não me desculpar. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje qualquer um é jurista. Eu quero um minutinho só para Tem o Cardoso, jurista. Eu quero um minutinho só para alertar de um detalhe que a gente tem que se dar conta. Nós estamos em pleno governo dos juízes no Brasil. E não estou dizendo se é certo, se está errado, mas a nossa vida, não é, Nestor? Está judicializada. Ainda bem. Para tudo. Para as licitações públicas, para as guardas de filhos, para as empresas, o funcionamento das minorias. Os atos mais começam. Para os processos políticos, para tudo. É nítido, já que estão plantando boias submersas, com bombinhas submersas aqui e ali, para essas coisas questiúnculas todas pararem no Supremo Tribunal Federal. Quem, ao fim e ao cabo, a cada tanto vai ter um incidente. A cada tanto. Hoje foi fácil de ver. Não, houve a situação, que não quer um impeachment, já disse, não, vocês estão tolhendo a nossa defesa. Está escancarado, estão lendo. Tudo bem, aquilo ali é mais, como se dizia antigamente, mais um agravo retido, que não existe mais. Muito bem, vai para o Supremo, para tudo, vai para cá, para tudo. É o que eu vejo claramente no horizonte. Vai ter uma intervenção do Supremo, que por sinal, eu estou pasmo, porque, não, mas eu estou pasmo porque mudou o perfil do Supremo. A circunspecção acabou. A circunspecção acabou. Quer dizer, puxa vida, eu nunca me imaginei que um ministro supremo do STJ ou o desembargador fosse dar uma entrevista já antecipando a sua posição. Mas dá uma entrevista para uma senhora no aeroporto, que não sei quem é, deu uma entrevista para uma senhora que não é jornalista, ela fez uma entrevista com o ministro. Hoje tem no mínimo 2 ministros aí querendo holofote de tudo que é jeito, né? É uma coisa que não é normal dentro do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que é totalmente diferente do que aconteceu historicamente no Supremo. E isso não ajuda, né? Eu me lembro do João Leitão de Abreu. Foi o mal Paulo que fez a TV Souza Justiça. Pinto. Toda essa turma eram sacrossantas pessoas que estavam ali julgando serenamente. Podia ser não se concordar. Exatamente. Agora, o que acontece? Acontece hoje o ministro Supremo, que agora está aposentado, chamou o atual presidente de, vamos dizer, para usar o termo menos perigoso, de mau elemento, mau caráter, chicaneiro. Foi esse o termo que usou, na mais alta corte. Chamou quem? O Barbosa chamou o Lewandowski de chicaneiro. Né? Agora, pensa isso em Buenos Aires, pensa isso em Londres, pensa isso em Buenos Aires pode pensar que é pior. Eu acho que não, né? Não é pior. Eu acho que até esse Buenos ponto Aires Na América Latina tudo é possível. Agora Londres, Paris, Washington, Corte dos Estados Unidos é inimaginável. Não, é inimaginável. Não, em primeiro lugar, porque primeiro a exposição. Os Estados Unidos não tem transmissão direta da TV. É isso que eu ia falar. Os ministros são altamente circunspectos, não dão entrevistas para as emissoras de rádio e TV, nem para revistas, não há. Eles traçam um perfil do ministro que eles pesquisam, mas o ministro não contribui para essa publicização. As decisões são são prolatadas e são interpretadas pela sociedade, mas o veredito é anunciado e terminou, não tem explicações, etc. A TV é um bem e um mal. Ela foi um bem e um mal na Câmara, no Senado, aqui, lá em Brasília, na TV Justiça.
É um horror o que a gente está observando. Eu não sei se antes era assim, talvez até nas internas fosse, né? É que a gente não sabia, mas, por favor, na verdade, nesse circo, todos os palhaços somos nós. Então, e ainda se expondo, o magistrado se expondo no Facebook, se expondo. É um absurdo isso. Desde quando se pensaram uma coisa dessas? Não que seja vedado ao magistrado usar o Facebook. Mas eu acho que por um princípio da separação dos poderes, se for forçado esse protagonismo judicial, que é real, que o professor Gessler referiu, isso vai criar um tumulto sem precedentes, né? Porque a intervenção do Supremo nas questões ligadas ao Legislativo, ela tem que ser também feita com uma certa circunspecção. Se o Legislativo errar em alguma decisão que não seja fatal para contraditório, etc., o Supremo deve se manter alheio a isso tudo, né? Deve deixar que o Legislativo encaminha suas próprias soluções. Eu acho que uma intervenção em demasia, um protagonismo judicial exagerado vai ser muito complicado. A nação vai sangrar. O sonho petista é que tudo vai acabar no Supremo, porque o Supremo está comprado, segundo Lula e segundo a Dilma, pelo PT, segundo eles. Primeiro há perto do Palácio Supremo, um indivíduo que está ali num balcão comprando votos com o nosso dinheiro. Comprando. Assim como você perde... Mas quem é o indivíduo? O Lula. Ele está comprando votos? Mas evidente. Comprando voto dos deputados. Comprando voto dos deputados. Consegue comprovar isso aí? Não. Mas o outro está ouvindo aí nossas conversas. Não. Sabe, a gente pode comprar, por exemplo, dando um ministério. A gente pode comprar dando emprego. Pagando emenda. Não. Antigamente se dava rádio, emissoras de rádio. Roubo sempre existiu. Porque isso é inerente ao homem. Mas, agora, institucional, aí, sistêmico, não. A governabilidade, a Petrobras, sempre houve na Petrobras. Instituído, ela tem denominação nova, mas sempre existiu, sempre fizeram esse tipo de negociado. Não. Eu estou falando sistêmico e individual. A Petrobras, houve roubo na Petrobras, no governo militar, evidente, lembra do Shigeaki Ueki, que foi embora até para os Estados Unidos depois, etc. Houve roubo... Eu lembro do Paulo Francis denunciando. Pois sempre houve. Aqui, ele denunciou o João Renault. Porque isso é inerente ao homem. Agora, institucionalizado, existir para tal a Petrobras, não. Esta é a causa do impeachment. Não é pedalada, não é coisa nenhuma. A causa do impeachment é a derrocada, a destruição voluntária, criminosa da maior empresa da América Latina. Mas não te falasse uma coisa, negociação de cargos. Isso aí sempre... Não, negociação de pagamento de emendas. Não, só um pouquinho. Negociação de pagamento. Só um pouquinho. Vamos lá. Se tu tivesse lá, doutor Luiz Pereira Lima, o Paulo Sérgio Pinto tem razão numa coisa. Tá? O que está sendo dito aí é que existe o troca-troca. Troca-troca, de um lado, cargos, espaços no governo. Sempre existiu em todos os governos e liberdade tem a presente de colocar quem ela quiser. Erro, porque vai colocar pessoas que tecnicamente não são as melhores, que tal, mas ela pode fazer isso, não é crime fazer isso. Mesmo num período que ela está pensando nos votos que ela precisa no impeachment. Sim. Agora, o que está sendo dito é algo diferente. É outra coisa. É que estaria havendo compra de tem dinheiro vivo em espécie. Isso foi dito por um deputado. 2 milhões e meio de reais. Eu quero dizer o seguinte. Em emendas, eu não sei se em dinheiro em espécie. Em emendas. Não, liberação de emendas também. Que eu não sei se é verdade também. O governo libera, primeiro, hoje é impositivo, ele tem que liberar. Ele pode liberar antes umas, outras depois. Sim, também ele tem poder de fazer isso. O que está sendo dito por um deputado é que existe compra de votos. Eu quero dizer o seguinte. Hoje, vocês estão vendo o que está acontecendo com as gravações, as famosas gravações de telefone. Eu não acredito que o governo esteja entrando nessa. Porque se ele entrar nessa, é só um deputado, tá? Querer tirar uma casquinha de banana, montar alguma coisa e rapidamente ele tem a gravação da oferta que foi feita para ele. Então, eu acho que está havendo exagero nessa questão de compra de deputados, exagero, tá? Mas que está havendo troca-troca de cargos, de espaços em governo, liberação de emendas parlamentares, isso não tenho a menor dúvida. Mas isso empregos de desembargador maravilhoso. A gente, por exemplo, pega e dá um emprego de desembargadora para uma moça formada há 14 anos e tem o ministro na mão do STF. Esse mesmo que estava dando entrevista.
Ué, eu não sei disso. Não. É que o que está dizendo o doutor Luiz Pereira Lima é que a filha... Tem que decodificar. A filha... Marco Aurélio. Marco Aurélio Melo. Não. Pensei que fosse a do ministro Fux. Não. Marco Aurélio Melo. Tem duas. Marco Aurélio Melo. Não. Foi 14 anos de formado, tá lá no coisa, tá em todas as coisas aí. Que coisa? Não, tá todas as redes aí, a filha dele foi nomeada como prêmio. E ele vai a uma entrevista pública no Roda Viva, segunda-feira passada. Segunda-feira. Mas o que é isso? Mas o que é isso, Rigoto? Isto tem a ver, tá aqui, eu tenho um desembargador do meu lado. Isto tem a ver com algo que um dia vai ter que mudar, a escolha dos ministros, das cortes superiores e tal. Eu acho que tem que mudar. Agora, só um pouquinho. Quando o senhor fala isso do ministro Marco Aurélio e se fala da filha do ministro Fux, que também está desembargadora no Tribunal do Rio de Janeiro, ela representa quem? Quinto Constitucional, indicada por quem? Pela Ordem dos Advogados do Brasil. E preenchendo os requisitos. Seção Rio de Janeiro. Segundo, aí o que faz o tribunal? O que faz o tribunal? Como faz o tribunal? A gente sabe. Mas o tribunal aí faz ouve a possível futura desembargadora, faz a prova na possível desembargadora, e o nome vai para o governador, numa lista, me corrija, desembargador, numa lista tríplice. Qual é o problema, Rigoto? O que eu estou dizendo que não é tão simples assim. Mas é simplésimo. Que tem governo federal responsável por isso. Eu quero esclarecer o fato. O que acontece? Tanto a filha do ministro Fux, como a do ministro Marco Aurélio, as suas indicações para o cargo de desembargador já estão em comento há mais de um ano. E houve um impasse grave em relação às indicações, porque a OAB do Rio de Janeiro se recusou a indicá-las sem uma consulta à classe dos advogados. Não queria indicá-las por causa dessa... Ao final e cabo, votaram aberto todos aqueles conselheiros da OAB locais. Este caso não guarda conexão com o governo federal. Se o governo federal tenha ligado para o governador, mas ele não guarda conexão, porque há um ano. Não, eu estou dizendo que o assunto bailava no Rio de Janeiro há mais de ano essa discussão. Sim, mas ele está há 20 anos lá. Tanto do ministro como o caso da filha do ministro Marco Aurélio, do que me lembro. Foi o Pezão que colocou, mas eu não estou entendendo. Estou só falando do fato em si. Ninguém é criança. Parem com isso, ninguém é criança. As coincidências no nosso país estão caindo todas por terra. As coincidências. Eu não sei se a filha do ministro Marco Aurélio não é em Brasília a indicação dela para o Tribunal Federal. Não tenho certeza. Então os telespectadores podem avisar. Agora, é o que o doutor Luiz está colocando e eu estou concordando com ele, apesar da gente discordar em muitos aspectos. Por acaso agora aconteceu. E é isso. E esse momento. Não é por acaso agora. O Nestor acabou de relatar que não foi agora. Foi ano passado. Mas ele está há 20 anos. Mas para um pouquinho. O PT não quer saber de Constituição. Constituição é quando ele está sofrendo alguma coisa. Nós não estamos discutindo. Ele rasga. Primeiro porque não sabem ler. Um bando de sindicalistas que nunca abriu um livro. Que são os donos da nação hoje. Os sindicalistas são os donos da nação. Esta é a grande verdade. Mas não é todos os PT que são assim. Não são todos. Não. Se tu falou aí, o Cardoso, mostra isso aqui. Ele não é um jurista, o Nestor. Que eu vi a opinião dos advogados. Mas ele é muito preparado tecnicamente. Muito preparado. Aliás, eu vi. Advogado, um indivíduo. Eu quero saber esse pessoal da Petrobras. Além do mais, o Cardoso, que me decepcionou como indivíduo, ele não é advogado-geral da União? Pois é, mas esse olha aqui, ó. Advogado-geral da União. O que faz o advogado-geral da União? Mas aqui essa discussão foi preliminar, foi superada. E isso aí, tanto na doutrina como na jurisprudência, está estabelecido que ele pode fazer a defesa da presidente. E ele vai fazer a defesa do Temer quando o Temer for o presidente? Mas o Temer não é o presidente. Não, mas o Temer vai ser o presidente. Aqui nós vamos deixar o seguinte. Pode ser, né? Poder e dever há muita diferença. O presidente da Petrobras pode roubar? Pode, mas não deve. Viu? Mas o Temer vai ser o presidente. Isso é uma questão de... Mas acaso sair vier o Temer, o advogado-geral
não será outro. Não será o tecnicamente que ele vai tirar. Cada vez, tem 4 conversando. Desembargador Rui, 5 segundos. O advogado-geral da União é de um talento, de uma técnica exuberante e ele não cometeu nenhuma inverdade. Mas claro que não. Agora, o seu público, para que ele se dirige, é claro que fizeram ouvidos moucos, porque o que o pessoal quer é o seguinte: vou a favor do impeachment, vou contra. Digam-me o que disserem, não adianta falar nada. Não adianta argumentar com nada. E aquilo foi só um ensaio que ele fez para deixar registrado para a história. Só para seguir a senda do meu professor aqui. Doutor Rui. Está tão fanatizado. Desembargador Rui. Fanatizado é apelido, Ney. Nestor, é apelido. Porque o doutor Luiz Pereira Lima, ele tem a coragem de dizer aqui que ele acha que o advogado da União não é jurista. Ele fez. Eu não disse isso. Eu posso disse isso. Não, disse uma república de sindicalistas. Não, antes. Que não é jurista. República de sindicalistas. Não, eu falei que ela não é jurista. Nós estamos governados por uma república de sindicalistas. Só o que eu quero dizer é o seguinte: o fanatismo é tão grande, essa fanatização de lado a lado, que, por exemplo, uma defesa perfeita, como diz o desembargador, foi perfeita. Ele não podia fazer uma defesa diferente daquela. Eu não vou entrar no conteúdo, no mérito. A defesa, ele se apegou nas pedaladas fiscais, no que está, que é a base do processo de impeachment, e fez uma defesa brilhante. Deputada, deixa eu lhe dizer, deputada, se o Michel Temer for presidente da República, ele pode mudar o advogado-geral da União. Se ele mudar, ele tem que ter a confiança no advogado-geral da União. E no momento que ele tem a confiança no advogado-geral da União... Eu sei que ele pode mudar, mas não é eu não falei da pessoa. Eu falei que ele hoje defende a presidente Dilma, como ele defenderia qualquer um que está naquele cargo, ou ele defende... Não, mas daí eu queria que ele ficasse. Mas decora de uma identificação política. Ok, mas então se ele ficasse e ele defendesse... O Temer vai entrar e vai ter um advogado-geral da União da sua. O Temer entra e sai... E ele vai trocar. Só que se tu defende o cargo, e eu digo, eu estou aqui defendendo um cargo, independente da pessoa que esteja naquele cargo, vai ter que defender da mesma forma. Eu quero pedir licença para fazer 2 colocações. O senador Valdir Raupp ocupou a tribuna do Senado e disse que conversou, ele em Brasília, o Temer em São Paulo, conversou com o Temer sobre a possibilidade do Temer assumir a presidência da República. O Temer disse: eu não quero, prefiro eleições gerais em outubro. E aí fica a pergunta: isso é um factoide? Já foi resolvido o problema. O Temer nega que tenha falado com ele. Mas o cara é ultra amigo dele. Desculpe, eu estou dizendo. Senador. Desculpe, eu não estou te contrariando, estou relatando um fato. Hoje pela manhã. Eu vi isso que o deputado Eliseu, o vice-presidente da República Temer nega a existência da conversa. Bom, então, o que acontece é o seguinte... Acabou, né? O que o Valdir... Mas deixa só... Eu tinha aquela hora pedido uma parte sobre o fanatismo. O fanatismo da política está idêntico ao fanatismo do futebol. Eu participei de um julgamento rumoroso de um jogador de futebol. Ontem fui a um programa de rádio e disse o seguinte: olha, vamos ter que fazer uma conciliação, reunir esses 2 jogadores, vamos colocar uma pedra em cima disso e tal. Redes sociais depois. O advogado Nestor Rain está disseminando o ódio no Rio Grande do Sul. Cara, mano, eu fui num programa de rádio, olha, vamos pôr uma pedra em cima disso, vamos terminar com isso. Aí eu saio do programa nas redes sociais. Advogado Nestor Rain vai e dissemina o ódio e será responsável por uma violência no próximo Grenal. A política... Depois de ter condenado o jogador. Mas eu fiz o meu trabalho, mas eu não satanizei o jogador. Eu defendi a tese do dolo eventual, de que ele assumiu o risco de causar um dano. Isso não o sataniza, não faz menos cidadão, não faz com que ele seja linchado na rua, não faz com que ele seja perseguido por ninguém. Na política, não, mas deixa eu terminar. Na política, quando vai se falar sobre impeachment, os que são contra e a favor, eles não dialogam. Eles te ouvem para te rebater. Tanto os que querem como os que não. Então não há diálogo. Tu pode ter um argumento mais. Eu sou combativo, mas eu vou ouvir as pessoas. Eu penso que tu está, de alguma forma, indo na direção diferente do que ele está pensando, eles te bombardeiam. Pronto, acabou. É uma coisa absurda. Onde nas redes sociais é triste. Eu
digo com todas as letras, a presidente Dilma perdeu condições de continuar na presidência. Ela não tem condições, não tem a governabilidade que ela precisaria. Eu digo com todas as letras, o Michel Temer, pelos passos equivocados que foram dados, tiraram dele a condição de ser um presidente que fizesse uma transição e que tivesse condições de governar. Aí o Waldir Raupp, sentindo isso e sentindo movimentos que começaram a acontecer na ideia de eleições gerais, avança sinal. Só que, primeiro, ele errou numa coisa. Eleições gerais não tem a mínima possibilidade de acontecer. Nenhuma, zero. Os deputados e senadores nunca vão abrir mão. Isso o Caiado já tinha proposto. Nunca vão abrir mão de seus mandatos, correto? E ninguém se pode... me permitir, só um E teria que passar pelo Congresso. E quem organiza a eleição é o TSE. Né? Ele não conseguiu julgar ainda a impugnação, a chapa do... Mas desembargador... Mas ele não teria nenhuma condição antes de 1 ano e meio de organizar as eleições. Mas só para dizer, eu acho que condições de organizar as eleições, como vai ter uma eleição municipal, não existe possibilidade de eleições gerais, porque teria que passar pelo Congresso e os deputados e senadores não vão abrir mão dos seus mandatos. E eleições para presidente? Agora, a presidente da República, ela empichada, quer dizer, ela afastada, e assumindo vice, ou a presidente da República renunciando e seu vice se sentindo sem condições de governar e apenas levar uma transição, encaminhando uma eleição direta, esta eleição pode acontecer. Combina aqui com os russos. Não existiu a renúncia. E o Cunha presidindo o país. Não, ele não pode presidir, ele fica presidindo só pelo período. Sim, mas 3 dias com o Cunha, 3 dias com o Cunha chega. Isso é uma quimera. Ele vai ser caçado pelo isso pode ser desejo, mas... Não existe. Olha aqui, o Waldir Raupp, ele mentiu. Então, segundo ele já... Olha... PMDBista, amigo do Temer, mentiu, criou um factoide, mentiu no Senado da República com referência a uma conversa que ele não teve com o Temer. Segundo o Temer. Segundo o Padilha, que disse que o Temer... Que é o melhor amigo do Temer. Bom. Ou não é? Não sei. Não. Tá aqui agora, eles não têm uma ligação muito forte, não é um coordenador do Temer? Agora, Eles são meus amigos, mas politicamente são próximos. É o Michel Temer. Ele é remunerado por quem? Pelo povo brasileiro. Pelo contribuinte brasileiro. Né? Ele está trabalhando como vice-presidente da República? Não, o vice-presidente trabalha quando ele... A presidente... não precisa trabalhar. Não, a presidente, deixa eu te dizer, o vice-presidente da República... Sérgio, o vice-presidente... Mas deixa ele explicar. Eu queria saber o que a presidente faz para o Brasil. Mas primeiro vamos ao vice-presidente. Tu fez uma pergunta, eu vou ter que responder a pergunta. O vice-presidente, um vice-governador, um vice-prefeito, ele pode ter do titular, do presidente, do governador ou do prefeito, a destinação de uma tarefa para ele. Eu, por exemplo, quando fui governador, eu deixei o Antônio Offel cuidando do orçamento participativo, da consulta popular, não era orçamento participativo, consulta popular, cuidando dos Coredes. Então, do Palacinho. O Antônio Offel teve... Da garagem do Palacinho. Não, o Antônio Offel teve uma atuação, um trabalho. Pois bem, eu designei isso para o Antônio Offel, ele cumpriu muito bem durante os 4 anos. E ele me substituía quando eu tinha que viajar, quando eu tinha que me afastar, ele me substituía. Pode um governador, e teve caso no Rio Grande do Sul, do governador brigar com o vice e o vice ficar alijado de qualquer coisa. Mas não é porque o vice não queira assumir alguma coisa. O senhor não precisa de ajuda, mas eu sou seu vice-governador, digo assim, governador Rigoto, eu só vou exercer na plenitude, meu, eu quero dizer, na sua ausência, eu não quero saber de nada do que está acontecendo. E é lícito eu receber, pode não ser ético, mas eu não quero nem ir no palácio. Se eu não estiver fora, eu não vou agir. Nada. Mas óbvio. E ele queria ele disse que a Dilma não ouvia ele, então estava certa a Dilma, porque vocês estão dizendo que não chamava ele para nada, que não ele era o último a saber. Não é isso. Então a Dilma estava certa. Não é isso. Não é isso. Então o que é? Paulo Sérgio. Não é isso. Não é. Poderia, mas ele não queria. Primeiro, ele queria participar. A Dilma poderia ter dado tarefas para ele. Segundo,
Mas se não deu, estava certo. Só um pouquinho, Paulo Sérgio. Não. Isso tem que ser combinado entre os Paulo dois, Sérgio, né? no momento Isso. que tu é vice-presidente da República e tu é de um outro partido que não é o partido da presidente, é essa queixa que eu acho que foi muito mal encaminhada. Poderia ter sido colocada... Na hora ruim. Na hora ruim. Dizer, olha, nós não estamos participando do núcleo duro do governo, nós estamos alijados da discussão da política econômica, não temos ninguém está sendo chamado para discutir política econômica, nos ministérios chaves nós estamos fora, estou dando exemplo, e eu, como vice-presidente, não estou sendo convocado para ser ouvido em nada. Ele pode fazer essa queixa, eu acho que a forma como ele fez foi errada. Acho que o momento que ele fez foi errado. Aproveitou um momento ruim. Eu acho que a saída do PMDB, da forma como aconteceu, não foi certa, prejudicou o Temer. Não saiu de fato. Não saiu de fato. E permita uma isenção. Ter 7 ministros como tem o PMDB não significa que o PMDB faça a política governamental. Por exemplo, eu posso ter um partido de apoio ao governo e a presidente Dilma diz assim, tu vais ser o chefe da Casa Civil e vais governar ao meu lado. Eu faço todas as políticas públicas, sou um ministro só e tenho mais poder que todos os 39. Com certeza. Vamos dar um espacinho para o telespectador aqui. O Antônio Augusto. Paulo Sérgio, você não é ingênuo. O impeachment é um processo político. O do Collor, o que foi? Responda. Óbvio que é um processo político. E por que hoje fez a essência do impeachment. Como é? Jovair, né? Sim, de botar político. De botar aí, fez uma análise técnica. Ele que fez, não fui eu. O Edson Leiria, aqui lá de Uruguaiana. Paulo Sérgio, segundo a Folha de São Paulo, o custo para evitar o impeachment da Dilma é de 120 bilhões, fora repasse de verba para os estados e municípios com suas finanças já combalidas. Segundo o jornal, esta aventura vai nos atrasar em décadas. Concordando contigo aí. Exatamente. Evidente. Mas vamos comprovar isso antes. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. Esperar as décadas passarem. Não precisa. Boa tarde. Achei a atitude do deputado Eduardo Cunha de enfrentar o ministro Melo divina, apesar de achar que o Temer também deveria sofrer impeachment. Talvez estejamos correndo o risco dele virar o astro do show. A sociedade não confia no STF e ver o indivíduo como ele enfrentando eles e mostrando que não são totalmente donos da verdade, são capazes de decidir por todos. Cada vez mais o judiciário está perdendo a força, ainda mais pelas atitudes controversas que estão tomando. O Eduardo virará herói. Nunca. Não, gente, nunca. Não fala do favorito. Não tem que Doutor Gessler, sou seu vizinho em Uristalda. Já vendi muitas vacas para o senhor com cria. Do senhor comprei touros e carneiros seus, mas quem defendeu nos jornais de Santiago que votaria em Dilma foi o senhor. O senhor não acha que está impedindo de falar de impeachment? Está dizendo aqui... Claro que não. O Ney. Não, eu votei na Dilma. Mas tu vê, os caras pegam no pet. Ney Gaspar. O Ney Gaspar, um abraço para ti, Ney Gaspar. Votei na Dilma. Agora, ela no decorrer do mandato... Mas o Temer votou nela também? Pois é. Então... Mas a melhor coisa, posso falar uma coisa? A melhor coisa é assumir o erro e dizer, votei na Dilma, mas agora eu estou vendo que fiz errado. É isso que a gente não vê na rua. Hoje eu não conheço ninguém que votou na Dilma. Mas ela teve uma voz. Eu conheci hoje porque eu acho que falta isso no PT. Falta o PT dizer erramos. Me incomodava o governador Rigotti o deputado Temer. Não votou no Temer? Sim. Não, só um pouquinh. Votou no PMDB. Deixa eu te dizer. Eu tive uma posição totalmente contrária a que o PMDB, pela minha razão que eu defendi sempre, que o PMDB deveria ter candidato próprio, denunciei isso a mais não poder. Participou de uma convenção até que foi rechaçada. Nunca declarei meu voto na eleição, porque eu tinha achado que o PMDB tinha se conduzido muito mal no processo. E isso tinha acontecido no governo Lula e eu tinha denunciado isso também no governo Fernando Henrique. Nunca aceitei cargo, nunca indiquei ninguém para governo federal, nunca indiquei ninguém. Alguém pode dizer, mas foi do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Fui do Conselho de Desenvolvimento Econômico, como são os presidentes das entidades empresariais, da agricultura, de tal, sendo que eu não recebia para isso, não recebia R$1 para isso, e simplesmente estava fazendo um trabalho lá de tentar ajudar a que as coisas acontecessem. Agora, nunca indiquei ninguém para governo federal, nunca aceitei cargo em governo federal, exatamente porque eu entendia que o PMDB, se eu fizesse isso, eu estaria
indo contra aquilo que eu defendia, que o PMDB não podia ficar trocando cargos, espaços em governo. Mas está trocando há muitos anos. Mas desde o governo Fernando Henrique. E por isso que o partido está com essas marcas que compromete sua história. Agora, eu nunca declarei voto em ninguém. Eu só queria completar com 10 segundos o que o Ney Gaspar falou. Me incomodava, naquela outra eleição, o Aécio. Me incomodava ele com toda a sua biografia, não senti firmeza, muito menos a Marina. Então eu não tinha outra solução, porque eu votar em branco era um problema, anular o voto muito menos. Mas vou votar também muito por causa do vice da Dilma. Vou votar aqui. Hoje eu não votaria em nenhum desses que eu nominei. Olha aqui, a Daniela Amorim, o governador Rigoto comentou que a presidente está sendo julgada no impeachment por motivo diverso daquele que deu motivo ao pedido. Isso está correto, governador? Olha, eu diria o seguinte, correto, se tu vai analisar que o relator está lá simplesmente falando agora, anunciando o seu voto, em cima do que está no processo, e o que está no processo são as pedaladas fiscais, eu diria que não é. Mas, repito, a presidente Dilma está sendo julgada, esse processo de impeachment tem a ver com muita coisa que apareceu, de equívocos na área econômica, de equívocos na área política, de desmandos que ocorreram em vários setores do governo, e que isso está sendo analisado e que pode levar ao afastamento da presidente Dilma. Então não é as pedaladas fiscais apenas. E no caso do Collor, que foi lembrado por um telespectador, o Collor foi julgado pelo conjunto da obra, não foi pela Elba, empréstimo forjado no Uruguai, foi pelo conjunto da obra, fornecimento de mesada para a dona Rosiane Collor. Então, todo mundo foi um elenco de mais de 14. Aquela quadrilha do Collor, todos morreram. Luciano Fontes, pensei que só eu tinha branqueado, mas o Nestor branqueou muito mais. Inclusive agora parece que, aí vou entrando na política, eu estava falando de futebol, claro. Incrível, agora aparece gente de tudo que é partido que tem a solução. Aí chegam lá e não resolvem absolutamente nada. Por favor, respeitem. Luciano Fontes. Um abraço grande para o Luciano. Branquei mesmo. Branqueou? Branquei. Aí. Eu fazia um ano. Não entendi, sinceramente. Fazia um ano. Branqueou em que sentido? Fazia um ano que eu não estava. Não entendi, não, só me explica. O que ele está querendo dizer? Fazia um ano que eu não entrava aqui na Pampa. Eu estava de mal com o nosso professor. Fez bem. Aí, se bem que uma amizade bárbara, não, era só... E essas moças que atendem na frente, nenhuma me reconheceu. É igual aquele tango. Ele mordomo não me reconheceu. É assim, a vida é assim. Um ano é muita coisa. Os homens todos reconheceram. Não só me traduz o e-mail, que eu realmente não estou sendo... Eu não entendi. Eu entendi que ele está dizendo que tu terias provocado realmente o ódio, a rixa e tal, e na hora H ele pode esclarecer. E tu branqueou agora dizendo que não provocou. Não, tudo que eu fiz nesse procedimento, eu faria novamente com os mesmos contornos, porque eu acho que quando a gente se defronta com uma questão como essa, a gente defende o ponto de vista, no meu caso, o ponto de vista do Grêmio, que era terceiro interessado, tivemos um jogador com fratura de mandíbula e nós imaginamos que era do interesse do futebol, da rigidez e da saúde dos jogadores em campo, que não aconteça novamente uma questão como essa. Defendi isso, não satanizei a figura do jogador adversário e eu faria novamente. Agora eu não... Não vai dizer isso. Ninguém está nos ouvindo, então, hoje. Não satanizaste a figura do jogador. Mas óbvio. Eu não mandei nas redes sociais. Eu não mandei dizer para o sujeito, vocês vão nas redes sociais, quando ele sair com o filhinho dele na rua, assolem ele, vai em ele. Para isso, um minutinho. Claro. Agora vem cá. Esse assunto poderia ter sido resolvido, encaminhado. Na segunda-feira, diz, olha, aconteceu, houve um excesso, vamos resolver e tal. Esse assunto ficou batendo para lá e para cá. Eu não disse, William, tu é um bandido, tu foi um criminoso, tu tinha que ser... Eu não disse isso. Eu disse, olha, aconteceu um lance de futebol, que está provado, onde houve um excesso numa cotovelada, mostrei a imagem, mandei fazer uma perícia, onde fraturou a mandíbula do jogador. Como houve esse excesso, tem no Código Desportivo uma combinação para isso. O jogador do Grêmio vai ficar 11 jogos fora. E o tribunal resolveu que o jogador fique 6. Mas onde é que está o meu excesso?
Onde é que está a satanização da figura do jogador? Agora, se eu fosse do tribunal e dissesse assim, vocês têm que perseguir esse cara, vocês têm que pegar ele na rua, esse vagabundo. Aí eu não disse isso. Vamos ao ponto final. Por favor. E SPC. Não, mas aí não. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Deputado, seu ponto final, sim, a senhora traz. Eu estou aqui com uma barbaridade que quando se fala que das pedaladas fiscais e do conjunto da obra, eu acho que isso aqui faz parte do conjunto da obra também. Isso é um carnê do IPTU da cidade de São Lourenço do Sul, aonde vem uma propaganda de 2 deputados do PT na capa do carnê do IPTU. E eu gostaria de fazer uma leitura. Diz o seguinte: construção do Centro de Convenções, não sei o que, Ministério do Turismo. Emenda do deputado federal Henrique Fontana, do PT, e contrapartida da Prefeitura. Então significa que o Henrique Fontana encaminhou essa emenda para o município. Construção da Arena da Barrinha, recursos do Ministério do Esporte, emenda da deputada federal Maria do Rosário e contrapartida da Prefeitura. Para os petistas, né, que devem ter alguns que estão nos assistindo aqui, eu gostaria de ler o artigo 37, inciso 22, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção pessoal de autoridades e serviços públicos. Isso, no mínimo, é improbidade administrativa do prefeito que fez isso. Então, quando a gente fala de negociata... Isso é impeachment. Não, o prefeito não pode ser empichado, mas isso serve de cassação de prefeito. Pode. E o Ministério Público já recebeu. O Ministério Público já recebeu, está fazendo. Eu aprendi mais um. Está seu ponto final, não vamos esperar, Lima. Não, meu ponto final é que isso aqui é o exemplo típico do que pensa um petista. Eles estão acima da lei, eles podem fazer qualquer coisa que não vai acontecer nada. E sabe o que vai acontecer? Nada. Está o nome deles aqui, de Santos, como Santos, né? E não vai acontecer absolutamente nada. Nós estamos caminhando a Venezuela. Doutor, agora mais calma, doutor. Não, fazer só 2 referências. A gente, quando se arrisca opinar, a gente pode se equivocar, eu devo ter muitos equívocos, mas em relação a esse episódio narrado pelo torcedor ali, que eu entendi, todos os atos que eu pratiquei, os praticaria novamente, com a mesma intensidade, com o mesmo denodo, com as colocações, eu faria todas elas da mesma forma. De forma nenhuma, não tenho temor de coisa alguma. Eu apenas disse que seria bom que se colocasse uma pá de calma. Mas se não querem prosseguir também, para mim, tudo certo. Mas quero aproveitar o dia de hoje, porque é um dia que se comemora o aniversário do estádio do Coirmão, para abraçar a torcida internacional. Não, é que eu não sou odioso. As pessoas confundem ter opinião com xingamento, com dizer o chiqueiro, aquela naba, fazer Grenal de conta, quem deve mais, quem deve menos, quem deve menos, o estádio alugado, o estádio que não é deles. Não é o meu feitio. Não é o meu feitio. Eu acho que os clubes, as instituições só crescem se tu souber admitir as qualidades dos outros. Ninguém cresce acordando de manhã e olhando o que deu errado lá para mim começar o meu dia. Não é o meu estilo. Desembargador, sim. Viu que votou errado, se arrependeu e disse. Desembargador, Rui Armando Garcia. Aliás, é da vida aceitar o contraditório. A minha vida sempre foi, como advogado, nos tribunais, sendo professor universitário, não me faz mostra nenhuma. No futebol, no tênis. Tranquilo, então eu aceito tranquilamente contraditório, mas me reservo o direito de, no curso das águas, na hora própria, no momento próprio. Perfeitamente. Aliás, admiro muito que o Partido Progressista, que é a antiga Arena, que esteja custando tanto a se afastar do barco. Não se afasta, desembargador. Foi decidido hoje que não se afasta. Vamos receber dinheiro. Dinheiro! Eu falo aqui, não, as pessoas não têm vergonha. Estão recebendo dinheiro, porque cargo é dinheiro. Quem foi candidato à vice-presidência do Banco do Brasil agora? Quem foi?
a irmã da deputada do PR do Rio Grande do Norte. Agora, casualmente, toma vice-presidente do Banco do Brasil. Mudou o voto. Um ponto final, mudou o voto, Gessinger. Tu invadiu o ponto final. Mudou o voto. Vai, doutor Rui, seu ponto PP final. não sai do governo até Tá o bom, final. vou deixar o desembargador Rui Gessinger aí, o seu ponto final. Me admiro muito, que eram os grandes reformadores, etc. E agora se apegam que nem caramujo no casco do navio. Vergonha. Obrigado pela aula, gostei muito da participação. O governador Rigoto continua lúcido, é um tribuno. Meus cumprimentos. Olha, primeiro eu quero agradecer ao doutor Rui e dizer da alegria de reencontrá-lo. Da mesma forma, o doutor Luiz Pereira Lima, o Nestor e a deputada Anne. E, claro, Paulo, eu não tenho dúvida, eu vejo que o doutor Luiz Pereira Lima, ele é um provocador. Ele vem aqui para o programa, ele tem as suas convicções, mas ele provoca, ele é agressivo às vezes, ele radicaliza, mas é o estilo, e ele faz isso porque ele quer ocupar um espaço que ele sabe que é importante até que seja ocupado esse espaço de crítica mais dura e tal. Agora, eu não posso concordar com o doutor Luiz Pereira Lima que nós estamos caminhando para uma Venezuela. Eu não posso concordar que nós não temos luz no fim do túnel. Eu estou com muita preocupação com o dia seguinte, a saída da presidente Dilma. Muita preocupação. Porque se o Temer praticamente inviabilizou a sua governabilidade, eu vejo uma falta de liderança nesse país, que tendo uma eleição em outubro e novembro, eu quero ver os candidatos que vão se apresentar. E eu vejo uma dificuldade de encontrar um nome que possa exatamente aglutinar, dar caminho para o país. Agora, isto tudo tem a ver com um sistema partidário falido, que ninguém fala, 28 partidos, isto é uma vergonha dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, se nós não atacarmos o problema do sistema partidário, do sistema eleitoral, muda governo e nós vamos continuar tendo um país não avançando como poderia avançar, tendo o potencial que tem o Brasil. Então, eu me preocupo. Mas o futuro é tenebroso. Não vejo que o Brasil caminhe para a Venezuela. Acho que o Brasil tem um potencial que a Venezuela não tem. E nós vamos, dentro da democracia, encontrar o caminho para corrigir as distorções que temos. Agora, temos que corrigir. Mas vai ser uma peleia. Vai ser uma peleia. E estou vendo que a falência do nosso sistema eleitoral e do nosso sistema partidário é que faz com que hoje nós tenhamos essa deficiência de líderes nacionais que possam significar a luz que o país precisa. Primeiro derruba o PT. Governador, agora primeiro derruba o PT. Estamos em caminho final. Olha aqui. Isso aqui seria para o Nestor Raim. Mas ele está muito odioso hoje. Olha aqui. Chips. Ondulados, batatinha ondulada, com cebola e salsa. Aqui com sabor... Sim, mas nós não vamos... E agora acabou. Aí por diante tem mais um. Acabou. 3. Terminou. Acabou. Vinha 26 produtos. O senhor não quer... Vem 3. É para mim. Me dá o meu com saco cheio, não um saco vazio. Doutor, muito obrigado. Rui Armando Gosta, muito obrigado. Quer dizer, o Nestor não vai receber? Muito obrigada. Me dá o dele, porque eu adoro essa batatinha. Eu prometo eu faço no próximo programa eu vou radicalizar. Vou radicalizar. Olha aqui, não tem acordo para nada. Uma infinidade de não tem acordo para nada. Eu vou trazer do Jorge Welser aqui. Vivemos ou sobrevivemos um momento muito triste. O Executivo Federal em desgaste, não só da presidente, mas de forma ampla. Os políticos em descrédito, jamais igual. E os ministros do Supremo, graciosamente, quando deveriam estar reservados, com posições desgastando a própria instituição. Momento doloroso, cá entre nós. Jorge Welser, lá de Erechim. Nestor, obrigado, Nestor. Agradeço muito o convite. Luiz Pereira Lima, o Bolsonaro dos Pampas. Tu que está chamando, eu estou quieto. Não, senhor. Não, bom, não, eu estou quieto. Anny Ortiz. Muito obrigada pelo convite. Temerizou? Ele quer botar uma pecha que eu não tenho. Não. Eu achei que ele tivesse temerizado. Não, Temer vai ser presidente, foi tática nesse programa. Não, ele vai ser porque a Dilma vai ser empuxada. Eu não sei quanto tempo que ele vai ficar. Não, não estou torcendo para... Não votarias o Temer? Não votaria, até porque o meu partido vai ter candidato a presidente. Muito obrigado, querido. Volte sempre. O senhor é benquisto aqui no programa. Muito obrigado. É um dos fundadores do programa. É verdade. Governador Geraldo Rigoto. Show de bola, como sempre, né? É verdade. O Ney, o senhor chamou o Nestor de Ney, agora eu chamo o Rui de Ney. Vamos. Parabéns pelo sucesso, governador.
É verdadeiro. Muito obrigado. Na área jurídica, o Leila Guimarães Aparecido, esse Leila. Também. Foi teu sócio? Foi teu sócio? Eu fui sócio dele. Ah, tu foi sócio dele. Obrigado. Vem aí a Vera Armando aqui com o Jornal da Pampa, de Porto Alegre, mais Carazinho, Santa Maria e também Pelotas, porque senão a dona Solange Caldeirão lá. E pega no listado, né? E pega no listado da Pampa. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.